Oi, tudo bem? Hoje eu vou dar uma introdução do que é Clean Code, tá? Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis e hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? O que é Clean Code, né? Bom, Clean Code é código limpo, tá? E quando a gente fala em código limpo, a gente está falando de várias sugestões de boas práticas da programação, tá? Então, como que a gente vai fazer para é, para fazer um código de uma forma que como que eu posso explicar? De uma forma que facilite certas coisas, tá? Como por exemplo, manutenabilidade, manutenção, né? Então eu quero fazer um código que seja fácil de dar manutenção nele, tá? O Clean Code ele surge com sugestões de práticas para você conseguir facilitar isso, tá? Dentro do Clean Code a gente também tem o Solid, tá? Que meio que é um acrônimo aí, que cada letra significa um princípio diferente, tá? Que também está aí relacionado para você conseguir fazer um código melhor, tá? Daí surgem algumas coisas, tipo, será que Clean Code é bom? Ou será que o Clean Code é uma pirâmide de programação, como o Fiasco falou? Então, depende. Por quê? Porque Clean Code é algo feito para otimizar o teu código e facilitar ele no futuro em questão de manutenção. Por exemplo, eu tenho um código aqui que vai servir para uma empresa ou para alguma coisa do tipo, para um serviço, para um SaaS, mas esse código eu preciso entregar ele rápido, tá? Então, será que eu seguir todas as boas práticas vai fazer com que eu consiga entregar esse código rápido? Será que eu consigo entregar esse código rápido? Bom, às vezes não. Então, por isso, às vezes você consegue ignorar algumas coisas do Clean Code, mas sempre é bom ficar com isso em mente. Por quê? Porque melhora a qualidade do seu código no geral, tá? Então, por exemplo, um princípio como aquele princípio do escoteiro lá. Você sempre tem que deixar o lugar um pouco mais arrumado do que quando você chegou. Então, por exemplo, se você tiver esse costume de toda vez que você passar pelo código, você tentar arrumar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, como por exemplo, você tem um bloco, uma função ali, e essa função ela repete um bloco de código várias vezes durante essa função. Ou você tem uma classe que por si tem várias funções e tem um bloco de código que é repetido em várias funções ao mesmo tempo. Então, por que que você não pega esse bloco de código, transforma numa função utilitária, mesmo que ela seja privada dentro da classe, para poder reutilizar essa função e fazer um encapsulamento desse bloco de código, que é muito mais simples. Por exemplo, se você precisar modificar a lógica desse fluxo de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou precisar modificar e, vixe, vou ter que modificar em todas as classes que está dentro desse objeto, ou dentro dessa classe, no caso. Por que que eu só não, se eu tivesse dentro de uma função, eu modificaria só ali dentro. Então, eu estaria facilitando, tá? O coisa. Outro princípio, como o princípio da responsabilidade única, tá? Que é um princípio que fala que se uma classe ela existe, ela tem que ter somente um motivo de mudança, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe e ela está relacionada aqui com o domínio de marketing do negócio. Então, as únicas razões para eu modificar essa classe precisam vir de demandas do domínio de marketing, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa mesma classe em outro contexto, né, um contexto de produção, por exemplo, pensando aí numa indústria, eu vou ter que criar uma ou duas classes separadas, ou se você estiver usando DDD, né, domínios separados, tá? Então, o princípio ele fala sobre isso, tá? E aí tem outras coisas que permeiam isso que você pode acabar se complicando. Porque, por exemplo, você fala, princípio da responsabilidade única. Dentro do princípio da responsabilidade única, você também pode se confundir e você pensar sobre você deixar uma função com somente uma funcionalidade.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma função, um método que ele faz só uma coisa, né? O que realmente é uma coisa legal quando você para pensar em manutenção. Porque se o método ele faz só uma coisa, é mais fácil de você entender como que você faz para resolver problemas relacionados com essa coisa. Ou se eu tenho um método que faz uma coisa só, eu também, caso surja um problema e foi justamente na coisa que esse método faz, pronto, eu sei exatamente quem é o responsável por isso. E sei onde é que eu tenho que ir lá corrigir. Então isso é muito bom. No entanto, se você for extremista, aí você se lasca. Por quê? Porque tudo demais é ruim, tá? E isso também vale para programação. Se você é extremista, nos princípios do Clean Code, você vai deixar o teu processo de desenvolvimento engessado. Isso é totalmente contra o nascimento, né? A origem ali dos princípios, que está aí nas metodologias ágeis, né? Então, por exemplo, se eu quero aplicar o Clean Code, eu vou aplicar, mas eu vou aplicar de uma forma mais tranquila. Eu não preciso ser extremista. Não é tipo assim, poxa, então meu método ele só vai poder fazer uma coisa. Aí, sei lá, aí você vai ver algumas coisas bizarras, né? Como uma classe com dezenas de funções, tá? Então, tipo assim, será que precisa, sabe? E aí essas funções elas nem são reutilizáveis, por exemplo, muitas vezes. Então você tem ali uma componentização muito grande de código, né? Um encapsulamento muito grande, só que essa componentização ela não está sendo útil, porque quando você para pensar no conceito de componente, é justamente algo que ele está ali porque ele vai ser reutilizado. Pensa comigo lá no primeiro exemplo que eu te falei sobre o Clean Code. Eu tenho uma classe e essa classe ela tem várias funções e dentro dessas funções existe um bloco de código que se repete várias vezes. Aí a componentização faz muito sentido. Por quê? Porque eu pego essa função ela vai ser reutilizada. Agora, eu só criar uma função, tem uma função só aqui que está fazendo o serviço dela bem feito. Eu divido ela em outras 5 funções, 10 funções. Mas essas outras funções só servem para essa função inicial? Será que precisa? Então é bom pensar nisso, tá? Outra coisa é legibilidade. Então o seu código ele precisa ser legível, tá? Ele precisa ser. Por quê? Porque quando a gente está programando, a gente não está programando para o computador. Você tem que botar isso na sua cabeça, tá? Quando a gente estuda a otimização, às vezes a gente começa a pensar em estratégias mirabolantes para poder criar código e a gente esquece que hoje em dia o nosso código que a gente escreve, ele nem sempre, aliás, nunca, tá? Nunca vai ser o que vai ser rodado ali pela máquina, a não ser que você escreva em assembly. E olha lá, tá? Se pá, mesmo em assembly, o computador não vai rodar o que você colocar para rodar. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem compiladores e esses compiladores eles vão aplicar estratégias de otimização dentro do teu código. Obviamente, não é para você fazer um código porcaria, tá? Existem coisas que você consegue aplicar que realmente vão fazer diferença, como por exemplo, a escolha dos usos de estruturas de dados corretas para cada caso em específico. Porque também o computador não vai selecionar melhor, o compilador, né? Não vai selecionar a melhor estrutura de dados para o teu problema específico, né? Ele também não vai ser tão inteligente assim. Ele vai, na medida do possível, melhorar ali o que você está fazendo. Então, se você já fizer uma coisa razoável, já está bom, tá? Agora, pensa nas pessoas. Você está trabalhando numa equipe. Essa equipe vai ter várias pessoas que vão precisar ler, entender o teu código e no futuro você pode ir embora e essas pessoas vão ter que ficar e corrigir o teu código que você fez e não está mais na empresa. E aí eles não vão mandar mensagem para tu e perguntar, pô, como é que é aqui, me ajuda aqui? Não vai, pô. Meu computador não aguentou, o vídeo já tá ficando longo demais, meu celular ficou muito quente. Então, vamos finalizar aqui. Então, basicamente, o que eu estava falando é que você precisa fazer um código limpo justamente para facilitar que os seus futuros, o pessoal, né, que trabalha junto com você, consiga ler o seu código e consiga trabalhar também junto com você sem problema algum.
tá? De poder fazer manutenção no seu código, da mesma forma que se eles fizeram um código limpo, é mais fácil para você fazer manutenção no código deles, tá? Além de que você consegue facilitar um pouquinho a parte também de segurança quando você faz, por exemplo, injeção de dependência, quando você, ao invés de utilizar a implementação concreta das classes, você utilizar uma dependência baseada em interfaces, tá? Porque aí daí você consegue simplificar a alteração de blocos de código, você consegue fazer com que sempre que você mude, por exemplo, um meio de pagamento, uma coisa desse tipo, ela seja assim muito mais rápido de ser modificado, justamente pela forma como você está implementando esse código, tá? Então basicamente é isso, tá? O Clean Code, a introdução básica inicial é isso, tá? Então tipo, vale a pena você entender os conceitos básicos de Clean Code? Vale muito a pena, tá? Muito a pena. Por quê? Porque você precisa saber como aplicar no trabalho, como aplicar nos seus códigos para facilitar. Às vezes, por exemplo, se eu pego um código de quando eu comecei a programar 5 anos atrás e eu vou ver hoje, eu olho e fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo aqui? Por quê? Porque o código ele era muito mais bagunçado. Eu não tinha ideia de como fazer um código bem estruturado. Eu não tinha ideia sobre Clean Architecture, sobre Clean Code. Então, o que eu sabia era, eu tenho um comportamento que eu quero reproduzir e eu tenho uma linguagem que eu sei programar. Então, eu vou programar para chegar nesse comportamento. Então, não tinha nada no meio. Agora, a gente tem algo no meio, que é como que eu faço esse código de uma forma bem estruturada para que lá no futuro eu consiga atingir o meu objetivo e eu consiga corrigir problemas de uma forma mais eficiente caso eles surjam. E eles vão surgir. Esse é um preceito, tá? Se você tem um código rodando, ele vai dar problema. Tchau. Essa é a última vez que eu volto, tá? Não se esquece de deixar o like, de ver os outros vídeos do canal. Eu tenho um vídeo sobre programação em outros formatos também, codando, tá? Tem forma de como instalar as coisas, como compilar coisa. Tem muito conteúdo no canal. Agora é de verdade, viu? Tchau!